E fala pessoal, tudo bem? Marco Freitas, host do canal Formigando Podcast. Chegamos aí, ó, décimo episódio, tá? Sucesso, só gente maravilhosa. Sabe que o grande diferencial hoje do Formigando Podcast é que o protagonismo tá nos nossos convidados, né? Aqui a gente conta história, conta experiência, enfim, um papo pra lá de especial. E hoje não seria diferente, tá? Hoje eu tenho o prazer de conversar com um cara extremamente potencial, especialista no negócio dele, virou amigo, virou irmão, tá? Eu vou conversar com o Weber Santos, parceiro maravilhoso. Weber, seja muito bem-vindo ao canal Formigando. Obrigado, Marcos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer por esse convite estar aqui falando um pouco sobre o mercado imobiliário hoje aqui de São José. Legal, Weber. Obrigado, cara. E antes de mais nada, melhor do que eu, né, parceiro, amigo, apresentando você, gostaria que você se apresentasse aí para quem está assistindo isso. Fala um pouco da sua idade, família, tudo que você sentir à vontade aí. Maravilha. A idade eu acho que eu não vou prometer não, mas... Enfim, pessoal, eu sou o Weber Santos, gestor imobiliário. Eu atuo aqui em São José dos Campos, né? Atuo no mercado imobiliário há cerca de 7 anos. Tenho uma experiência vasta nesse ramo, né? Porque até então... eu conheci o mercado imobiliário, mas não atuava diretamente. E ao convite de um amigo, eu vim atuar, né? Então, tenho 2 filhos, né? Minha esposa, até um beijo para a Tayane. Felipe Weber, meu filho, e a Maria Isabela também. Minha esposa, a Tayane, que está me assistindo agora, um beijo também. Enfim, não sou daqui pelo sotaque, eu acho que vocês dão para perceber, dá para perceber, né? Eu sou da Bahia, vim conhecer São José há 11 anos atrás, então... Estou aqui há 11 anos em São José e vivendo. Uma cidade muito boa, gostosa de morar, de viver. E é bem gratificante estar aqui em São José dos Campos. Legal, cara. Fico feliz. Bom, tem uma curiosidade aí para você que está assistindo a gente. Eu sou um cara que tem uma agência de publicidade, sou meio que workaholic, coisa e tal, trabalhando bastante. Em algum momento com a minha esposa pensei, vamos ter que parar um pouquinho dessa loucura, deixar São Paulo para ir para o interior, né? Sim. E quase fui para Sorocaba. Talvez até um pouco impulsionado pelo Manga, né? A forma como ele vende a cidade, etc. Confesso, cara, até cheguei a escolher uma casa lá. Mas não, daí quis Deus, né, que mudasse os planos, etc. Tivemos a possibilidade através da prima da minha esposa, sim, né, que é inclusive sua cliente. Minha cliente, isso. Indicar você, cara, e tudo deu certo, porque primeiro que nós nos apaixonamos pela cidade, pelo Vale do Paraíba. Você nos apresentou uma bela de uma moradia, que graças a Deus é a casa para chamar de nossa. E nós estamos muito felizes, acolhidos, etc. Mudamos assim radicalmente de Sorocaba para São José. E foi nessa introdutória, pensando nisso, que eu gostaria de te fazer a primeira pergunta, tá? Fica à vontade. Como que é o mercado imobiliário em São José dos Campos, ou Vale do Paraíba, a região que você atende, como que é o mercado aqui hoje? Perfeito. Antes de a gente falar no mercado imobiliário de São José, a gente precisa entender como é São José dos Campos como cidade, né? Vista nos olhos de cidade. São José dos Campos hoje ela é uma das melhores cidades, né, do Brasil, né? Eleita por diversos órgãos que são a qualidade de vida, né? Segunda melhor qualidade de vida, cidade etc. feliz, enfim. Então, São José dos Campos ele tem um polo de logística, um polo tecnológico muito grande. Uhum. E por conta disso, desse polo tecnológico, muitas pessoas vêm de fora, inclusive eu também sou prova viva disso. Eu vim da Bahia há 11 anos atrás, justamente para trabalhar nesse polo da parte de aeroespacial. E São José dos Campos é uma cidade diversificada, né, onde você encontra várias pessoas, né, de vários locais aqui. Inclusive você também veio de fora, né, veio de São Paulo, capital. Sim. E por conta disso, o mercado imobiliário em São José dos Campos ele acaba sendo um mercado bem amplo, né, numa dinâmica muito forte. Dinâmica de que sentido? Na dinâmica de quê? De você buscar um imóvel e, de repente, você encontra aquele imóvel. Se você não toma uma decisão, uma atitude, aquele imóvel acaba sendo vendido. Perfeito. Então, isso acontece muito, principalmente imóveis, né, de compra e locação, que é o que a gente atualmente trabalha, né? Então, a gente tem um portfólio muito grande referente a mais imóveis de venda e compra, né, do que de locação, porque a gente atua mais nesse segmento de compra e venda. Mas São José dos Campos é essa cidade, é uma cidade que muitas pessoas buscam por conta dessa qualidade de vida que a cidade oferece, né? Você tem tudo próximo, São Paulo, capital próximo, você tem o litoral próximo. Então, acho que isso, dentro do mercado imobiliário, isso influencia bastante positivamente. Como? Você pode me perguntar. O mercado imobiliário hoje em São José dos Campos,
ele é diversificado, né? Então, tem pessoas que vêm ao mercado imobiliário de São José dos Campos buscando um certo tipo de imóvel, né? Um perfil de imóvel. E, às vezes, aquele valor que aquela pessoa tem em mãos para a compra daquele imóvel, de repente, não vai atender de acordo com as características que ela quer. Perfeito. Então, você que está buscando um perfil de imóvel, né, dentro aí das suas condições financeiras e perfil de localização, se você tiver essa dúvida, pode entrar em contato depois aqui comigo que eu vou estar te orientando e tudo mais. Mas, enfim, o mercado imobiliário em São José tem essa gama. Então, diante de tudo isso, o mercado ele acaba se contraindo na questão do preço, ou seja, a valorização começa a acontecer, né, por conta da procura. É aquela coisa da lei da oferta e da procura. Tá? Puta, muito legal. Agora sim, vou fazendo algumas conexões aqui, porque o pessoal já sabia que eu ia falar de imóveis. Daí, eu tenho muitos amigos em São Paulo, graças a Deus, e o cara fala, puta, agora você está no interior, Marco, como é morar lá, etc, é muito caro, é muito barato, etc. Então eu vou pegar já a pergunta do Daniel aqui, tá? Ele manda aqui pra gente, ó. Diante do cenário de valorização e expansão no mercado imobiliário de São José dos Campos, que vem em alta, né? Há imóvel de oportunidade ainda abaixo do preço de mercado? Aquela chamada mosca branca, algo difícil de ser encontrado, porque acaba que o público de fora tem uma expectativa de aqui ser muito alto. O cara ainda encontra bons imóveis com bons preços, etc. Como é que funciona, por favor? Boa pergunta. Então, sim, a gente consegue encontrar, inclusive eu trabalho com muitos imóveis de oportunidades, imóveis à venda. E a minha grande característica é essa, né, Marcos? É poder apresentar uma oportunidade para o cliente, porque assim como você e eu, que quando a gente vai comprar algo, a gente quer alguma coisa de oportunidade. Exato. Né? Então, a gente quer economizar e queremos encontrar aquilo que a gente está buscando. Então, eu sempre busco esses tipos de imóveis de oportunidade. Por exemplo, a gente sabe que São José dos Campos é uma cidade onde o metro quadrado é bem valorizado, né? É um dos metros quadrados mais caros do interior de São Paulo. Perfeito. Então, a gente entende que, de acordo com o perfil do cliente, com a necessidade que o cliente nos transmite, né, na busca do imóvel para compra, a gente consegue aí equalizar essa condição de buscar um imóvel dentro do perfil de preço. Agora, a gente precisa entender o seguinte, o cliente, quando ele vai fazer a busca do imóvel, ele olha até mais do que o corretor, né? Faz a pesquisa nas redes sociais e, de repente, ele encontra ali um link de um imóvel aonde seja um imóvel de compra, de locação, enfim, aonde aquele imóvel é um chamariz, é algo que só vai trazer o lead para uma certa imobiliária, um certo corretor, e ali aquele imóvel não está mais disponível, ou seja, é algo para atrair o cliente para chegar na tela. Você, como trabalha com isso, você sabe muito bem, né, que às vezes a pessoa atrai o cliente como lead e ali distribui. Perfeito. Então isso acontece muito também. Então, se de repente você que está me assistindo aí encontrar um imóvel com preço abaixo de mercado, desconfie, busque um corretor, né, corretor qualificado, um corretor com excelência, que conheça o mercado de São José dos Campos, e para você não cair numa roubada. Porque, um exemplo, só para finalizar essa pergunta, um exemplo muito claro, eu já tive clientes que me enviaram links de imóveis que, por exemplo, custavam um imóvel avaliado em cerca de 1 milhão, o imóvel custava no link 450, 500 mil, ou seja, caramba, metade do preço. Não existe, né? Não tem mágica. E quando a gente vai fazer toda essa parte de checagem, conferência, né, se de fato é ou não aquele imóvel está dentro do perfil, a gente acaba vendo que realmente é um chamariz, né? É uma imobiliária, é uma pessoa que colocou aquilo ali para atrair o cliente, para direcionar o cliente para ir para o outro imóvel, né, de um maior valor. Então, acho que tem que ter bastante cuidado com relação a essa questão da busca aí pelo imóvel. E, com certeza, se você que está buscando imóvel de oportunidade aqui em São José dos Campos e região, eu tenho algumas oportunidades, inclusive, para poder passar para vocês. Show de bola. Bom, tá aí a dica, né? Agora, o seguinte, a gente vê muito falar sobre aquela questão do jeitinho brasileiro, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente percebe que tem uma tentativa de negociação do comprador com o proprietário, direto, e vice-versa. Qual é o seu conselho, ou então os seus conselhos,
para quem quer comprar um imóvel e de repente não cair numa fraude, num golpe, etc. Quais são os principais problemas que essa pessoa pode ter hoje? Os dois lados, na verdade, né? Então, Marcos, hoje a gente precisa ter segurança jurídica, né? Principalmente para quem está comprando. Então, hoje, para você que está buscando imóvel para compra, eu sempre sugiro você buscar um corretor qualificado, com expertise, que possa lhe apresentar uma oportunidade, né? E de repente, você que conhece o mercado de São José, ou de repente você que vem de fora, porque eu atendo muita gente de fora, né? Pessoal do Rio vem bastante. Perfeito. São Paulo, capital. Então, as pessoas têm uma certa ideia de imóvel, né? Encontrar um certo tipo de imóvel aqui, e quando chega aqui, de repente, se frustra um pouco, porque acha que aquele valor que ela tem em mãos pode encontrar um imóvel, de repente, dos sonhos. E às vezes isso acontece, mas muitas das vezes isso não acontece. Por quê? Porque São José, como eu expliquei no início, São José é uma cidade onde há diversidade de questões de moradia, e tem certos bairros, certos locais que você não vai encontrar um imóvel dentro daquele perfil de valor, enfim. Então, para você que está querendo um imóvel, né, com segurança, fazer uma compra segura, uma compra com uma pessoa com expertise, busca um corretor de imóveis qualificados, um corretor que te apresente as melhores opções, oportunidades de acordo com o seu perfil, que te mostre, né, de acordo com o que você tem hoje, o que você consegue comprar, né, o que você consegue investir. Né, porque hoje todo mundo quer um imóvel dos sonhos. Exatamente. Né, com o valor de orçamento que a gente tem. Então, muitas das vezes, a gente tem que dar um passo para trás e pegar um imóvel, de repente, dentro do perfil econômico. Outras vezes, a gente vai ter que, de fato, viver, né, aquele sonho e pegar um imóvel, de fato, que venha, né, dentro do perfil real que a gente sempre está buscando. Às vezes um provisório também, uma escada, né? Para chegar até o imóvel ideal, você acaba pegando o inferior e vai construindo, isso, né? Sim, isso mesmo. Vitória, eu separei algumas perguntas aqui, tá? Não está no roteiro, então aí se te pegar de calças curtas aí. Tranquilo. A Vitória manda uma pergunta bem interessante aqui, ó. Já assisti alguns comentários, né, alguns podcasts seu, e você comentou algo interessante sobre qual perfil de imóvel você encontra com o valor que pode pagar. A pergunta dela é o seguinte: existe muito isso do cliente querer comprar um apartamento, sei lá, de 800 mil e só consegue pagar ali um financiamento de 400 mil? Acontece? Como é que funciona isso? Olha, isso foi justamente o que eu acabei de comentar. Obrigado, Vitória, pela sua participação. Eu costumo dizer, Marcos, que o lucro é na compra. Ou seja, quando você vai buscar um imóvel, você tem que se atentar para a aquisição do imóvel. De que forma você está comprando o imóvel? Por isso que é interessante você ter um corretor qualificado, com expertise, para te dar essa orientação. Perfeito. Porque o lucro é na compra. Se você fizer uma compra consciente, uma compra perfeita ali, dentro da perspectiva até abaixo do preço de mercado, você vai ter duas valorizações no seu imóvel. Ou seja, a valorização que você compra o imóvel abaixo do preço é a valorização... a valorização do imóvel, né, de acordo com a condição do tempo, né, e o lucro que você está comprando abaixo do preço. Perfeito. Então, eu sempre aconselho os clientes, né, a buscarem um corretor que passe essa transparência, que passe toda a parte de processos, né, a parte cartorial, a parte também de certidões. Isso é muito importante, Marcos, até abrindo um parêntese aqui. Já tive experiência, tá, onde a gente conseguiu detectar que o cliente comprador estava entrando numa fria, que a pessoa que estava querendo vender o apartamento para ele, né, inclusive um apartamento que ele buscou informações, nos apresentou e a gente foi atrás para saber de fato. E quando a gente puxou toda a parte de certidões, tudo isso, o imóvel estava entrando já em penhora. Nossa. O banco já estava tomando o imóvel. E o proprietário, em momento algum, ele chegou para a gente e falou isso. A gente precisou identificar através de certidões, né, através de emissões cartoriais, né, que a gente fez consulta no cartório, e o imóvel já estava em processo já de penhora, né, já estava sendo cai na conta dele, esquece. Já estava sendo consolidado o imóvel para o banco, porque o banco estava tomando, porque ele deixou de pagar algumas prestações. Então, isso é muito importante para quem está buscando imóvel, ter essa consciência, né, porque às vezes a pessoa se empolga, quer comprar um imóvel direto, e às vezes a questão do calor, da emoção, né, acaba sendo superficial a análise do comprador. Isso, né? exatamente. Então, isso eu acho que é muito importante você ter essa assessoria de um corretor por conta dessas ciladas aí. E a gente sabe que hoje em dia o mercado, não só imobiliário, mas todos os tipos de mercado tem esse problema, né? Eu sofri isso com uma grande empresa, você acompanhou.
Sim. né? A gente passou um apuros aí. E eu acho que a primeira dica é o seguinte: não seja emocionado. Né? Porque eu sou um cara que me considero muito emoção. Hoje eu venho trabalhando bastante isso, mais razão, etc. Mas quando você fala de sonhos, dentro de uma possibilidade, de uma perspectiva, você acaba querendo fazer mais rápido, né? Pegando ganchos, aproveitando o negócio, etc. Eu mesmo fiz processo de comercialização de 2 ou 3 imóveis que eu tinha alguns em financiamento, etc. Peguei todo o dinheiro minha reserva, fiz dentro de um processo de aquisição de um imóvel e quase perdi tudo. Você acompanhou? Sim. Tive que ir para uma esfera jurídica, quase que criminal. Né? Bem bacana esse ponto que você tocou, porque você estava assessorado nesse momento. Imagine se você não tivesse assessorado. Esquece, já tinha perdido. Não é? Estava perdido, com certeza. Agora vem uma outra pergunta, né? Essa mais minha mesmo. Porque hoje você chega num local como São José dos Campos, acaba que você tem um custo de aluguel muito alto aqui. Né? Eu vejo aqui apartamentos 2, 3, 4, 5 mil reais, etc. E aí, fico pensando assim, eu não sei se é por uma causa de restrição de nome, etc. Não seria mais interessante a pessoa, com esse valor de aluguel, fazer o processo de aquisição de compra? Aí minha pergunta para você: morar de aluguel ou comprar o imóvel? O que faz sentido hoje, na sua leitura especialista do negócio? Então, Marcos, boa pergunta. Essa questão, acho que envolve todos. Assim, eu concordo a pessoa morar de aluguel por um certo período, tá? Até mesmo porque a compra do imóvel exige um processo de captação de recursos, um processo financeiro, né, que você vai ter que se capitalizar para dar entrada, a questão de documentação. E muitas vezes, Marcos, a pessoa que está morando de aluguel pagando ali 3, 4 mil reais, que hoje o mercado de locação, para você morar bem em São José, você vai estar pagando nessa faixa aí de 3 mil, 4 mil, 2 dormitórios. A pessoa às vezes tem um valor de entrada que ela acha que não tem. Qual o valor de entrada, você pode me perguntar? De repente a pessoa tem um veículo... Qual o valor de entrada? A pessoa de repente tem um veículo que pode colocar no negócio. Legal. A pessoa de repente às vezes tem um terreno, né, que pode também colocar no negócio, ou seja... existe planejamento financeiro para a compra do imóvel. Claro que a gente, não estou querendo ser leviana, comprar um imóvel da noite para o dia sem se planejar. Mas hoje, para você que está morando de aluguel, especificadamente nessa pergunta, eu sugiro você comprar o seu imóvel, né? Fazer o planejamento financeiro, é claro. Né? E por que eu digo isso? Porque esse imóvel que você está morando de aluguel hoje é um imóvel que você vai estar pagando para o proprietário algo que não é seu. E muitas das vezes você que está pagando o aluguel, o proprietário, o investidor, o que é que ele faz? Ele comprou imóvel pensando em alugar para você, para com o valor que você paga, ele pagar o financiamento do imóvel. Legal. Então isso acontece muito. Inclusive, eu tenho clientes, né? Tenho proprietários que a gente faz administração de imóveis que fazem dessa forma, né? Ele junta um dinheiro aqui, faz uma aquisição de um imóvel, coloca para alugar o valor do aluguel, ele paga o financiamento. E aí ele vai criando o patrimônio dele. Tinha uma coisa, um comentário que eu vi a respeito, que isso não pode ser explícito, né? Não tem um risco, por exemplo, que a pessoa pode alegar que você está... Tem uma lei que fala sobre isso, né? Então, que você não pode pagar um imóvel com o valor do aluguel, senão dá uso adquirido. Não tem uma coisa assim pro lado do imóvel? Dentro do ramo imobiliário nessa condição, existem sim algumas cláusulas que perpetuam, né, nesse sentido. Mas, a princípio, no mercado imobiliário, aqui em São José, mais especificadamente, né, acontece muito isso, né? Onde o cliente que mora de aluguel vai estar pagando ali o aluguel e o proprietário com aquele valor, comprando outros imóveis e colocando para alugar. Detalhe, Marcos, isso é uma bola de neve. Por que eu digo bola de neve? Porque é o seguinte, tem casos que a pessoa mora de aluguel durante 20, 30 anos. Se ela for colocar na ponta do lápis esse valor que ela paga de aluguel, ela poderia muito bem fazer um planejamento financeiro, é lógico, e fazer aquisição de imóvel. Hoje, por exemplo, alguns bancos estão trabalhando com várias taxas de financiamentos aí na casa de 10%, 10 e pouco, 11%. Então, se você colocar isso matematicamente, já foi comprovado, se você colocar isso ao longo do período, você vai estar pagando 3, 4 imóveis. Sim. Tá? Então, eu sempre recomendo para os clientes, né, que tiverem condição atual de comprar um imóvel, fazer a aquisição, não deixar para depois. Por quê? Acontece muito isso, Marcos. Desculpe estender a pergunta, a resposta aqui, mas acontece muito isso. O cliente deixa hoje de comprar, amanhã, quando ele vai comprar, já é outro preço.
o valor da prestação já aumenta. Uhum. Então, isso aconteceu comigo, Marcos. Sim. Há 11 anos atrás, eu cheguei em São José e eu tive a oportunidade de comprar um imóvel que valia R$200 mil. Sim. Né? Tinha condição, só não tinha vontade nem desejo de comprar. Uhum. E hoje, esse mesmo imóvel está valendo na faixa de R$600 mil. Então, Vai ter assim, retorno. então, assim, você tira daí. Então, se você tiver... 3 vezes mais. 3 vezes mais. E quando você faz esse passo, você dá esse passo de comprar seu imóvel, nossa, é a melhor coisa. Eu digo por experiência própria também. Né? Eu vim para São José, morei de aluguel durante um tempo, graças a Deus nós conseguimos adquirir o nosso imóvel, e dentro dessa condição, né, a gente precisou equalizar, precisou fazer um planejamento financeiro, porque o imóvel é uma moeda forte e segura. Eu sempre costumo dizer isso. Legal. Né? Uma pergunta aqui da Edneia. Essa é uma pergunta bem interessante. Hoje ela trabalha num cargo praticamente de liderança e, além das participações recebíveis de empresa, ela ainda tem participação de lucros. Né? E aí tem aquela liquidez que, pelo menos uma vez por ano, obviamente, dá aquele up. Né? A pergunta dela é o seguinte: investimento imobiliário ainda é um bom negócio? Esse ainda é, eu não entendi porque ela perguntou, provavelmente algum receio. Mas ainda é um bom negócio? Detalha pra gente aí. Acredito que ela deve ter tido algum tipo de problema referente a... Ou não, enfim. Uhum. Existe um ditado assim, ó: quem compra terra não erra. Uhum. Né? Agora você precisa comprar certo, com uma pessoa que entenda. A mesma coisa é imóvel. Né? Quem compra imóvel não erra, mas você precisa comprar certo, com uma pessoa que entenda. Né? Porque muitas das vezes, eu não quero ser repetitivo, mas muitas das vezes o cliente, o comprador, ele não tem essa expertise. E ele age, às vezes, de repente, pela emoção, né, de ter o próprio imóvel ali, enfim. Né? E eu tenho experiência, inclusive, familiar com isso também. Uhum. Né? Uma pessoa da família, enfim. E aí acaba entrando numa fria, entre aspas. Né? Acaba tendo um problema referente à questão de certidões e, porventura, pode ter uma experiência negativa e pode ter até comentado, né, que se ainda é um bom negócio. Sim, comprar um imóvel ainda é um bom negócio. Porque o imóvel... ele é uma moeda forte e segura. Uhum. O imóvel garante seu patrimônio, né? Sim. O imóvel tem uma estabilidade, tem um retorno. Né? Você pode tanto comprar imóvel para morar quanto para investir. Investimentos imobiliários, você tem, né, alguns tipos de investimentos imobiliários. Né? O mais conhecido hoje, dentro da perspectiva da população, é a compra e venda, compra e alocação, compra e alocação. Né? Perfeito. Então, essa é uma perspectiva. Mas existem outros tipos de investimentos, né? Que é a cota imobiliária, que a pessoa comprar um imóvel e comprar uma cota imobiliária, na verdade, de um imóvel, né? E você pode adquirir o bem ali no momento da finalização do projeto, ou, de repente, você pode pegar aquele bem e alugar. Existe crowdfunding imobiliário, que é uma espécie de financiamento coletivo, né? Onde os empresários eles atuam, né, coletivamente para financiar um tipo de obra, enfim. Né? Enfim, existem vários tipos de financiamento, de investimentos imobiliários. Né? Mas ainda comprar imóvel em São José dos Campos, eu digo, é um bom negócio. Para você que quer comprar o seu imóvel dentro aqui da região de São José dos Campos, Vale do Paraíba, entre em contato que eu vou te passar essas informações aí para você fazer uma compra segura e consciente que te traga rentabilidade, né, e te traga segurança. Perfeito, perfeito. Muito bem explicado até agora. Vamos para uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: essa não estava nem no roteiro novamente, hein? Mas isso aconteceu comigo, né? Talvez até por ignorância, no melhor dos sentidos, do tema, né? Mas quando você vai fazer o processo de aquisição de um imóvel, fiz um fundo de reserva, guardei alguma coisinha, economia, juntei com a da esposa, etc. Né? Fora o que a gente vai vendendo carro, etc. Vai fazendo um catadão, sim. Né? Cara, financiamento ou consórcio? É uma dúvida que sempre paira aí, porque sim. Uns falam, mas você tem taxa administrativa sim. Daqui, não tem, etc. Financiamento, você tem um bom relacionamento com o banco, de fato o dinheiro vai vir mais rápido, mas você vai pagar mais parcela. Enfim, depois eu posso utilizar consórcio, parcela do consórcio para liquidar financiamento. Dá um catadão pra gente aí, cara. O que eu faço? Eu compro pelo financiamento ou compro pelo consórcio? Olha, tudo depende do seu momento, tudo depende da sua vontade, tudo depende da sua condição financeira. Tá? Porque hoje o financiamento é a modalidade mais comum de aquisição de imóvel. Rápido, né? Rápido, prático.
não tem tanta burocracia assim, né? Sim. Claro que existe, né, alguns processos, mas o consórcio também é uma boa, né? Depende muito do momento. O consórcio você vai estar pagando menos, né? Então eu tenho clientes, por exemplo, que têm imóveis, compraram imóveis, né, contemplados, né, com cartas de contemplados de consórcio, né? Tenho clientes que preferem o financiamento porque é algo mais rápido, né? Ali ele não precisa de repente dar uma entrada, esperar ser contemplado, enfim. Sim. Então, existem momentos, né? Existe a perspectiva do cliente, né? O que o cliente está buscando. Por isso que a gente sempre busca, Marcos, entender o perfil do cliente como um todo, para a gente poder orientá-lo da melhor forma possível na aquisição do imóvel. Legal. Seja financiamento, seja consórcio. Então, a gente precisa entender primeiro o que é o que o cliente está buscando, o valor que o cliente quer pagar, a condição que o cliente quer no negócio, né? E aí diante disso, a gente busca a melhor opção. Mas consórcio, respondendo sua pergunta, é uma boa também, né? Financiamento para quem quer ser mais rápido, né? É mais interessante. Consórcio é aquela pessoa que quer segurar um pouco, de repente, enfim, ou até mesmo ter um valor, né? Forçada, às vezes, né? Ou ter um valor realmente para poder comprar e acaba fazendo um consórcio, né? Legal. Tem várias possibilidades. Tem até uma coisa bem interessante aqui, a gente estava conversando de bastidores, né? Porque afinal ele foi meu corretor também, não Sim. só comercial, mas como residencial. Mas isso de novo aconteceu comigo. No melhor momento, obviamente, eu vou dizer quem foi a empresa que nos prejudicou em relação à questão de consórcio. Isso aí, nosso jurídico já Sim. está tratando, né? Obviamente, a gente vai dar nome aos bois mesmo. Você teve uma experiência um pouco não tão agradável não, assim. foi né? totalmente desagradável. Você pegou até leve. Mas o fato é que a consultoria foi muito interessante por parte do Weber, porque e tem informações que eu não sabia. Vou dar um exemplo para vocês bem claro, tá? Do que ele me disse, a consultoria dele. Tá? Se estiver errado, você me corrija. Não, fica à vontade. Mas teve uma característica de o consórcio tem a contemplação, tem muita burocracia também, validações, etc. E aí, uma das medidas que nós tivemos, até paliativas, foi eu trocar de instituição bancária e direto para financiamento. O meu relacionamento bancário já era bom, graças a Deus. Então, mesmo como pessoa física, eu consegui a liberação do recurso. Aí foi até tempo recorde, foi rápido, né? Foi Cara, rápido. Em menos de 30 dias, a gente já estava... 2 semanas e meia, a gente conseguiu lá fazer a parte do processo de advistoria com o banco. Já. Nunca tinha visto isso. Mas aconteceu algo interessante também, que é importante deixar na mesa. Foi uma aquisição rápida de uma instituição que eu também não vou falar o nome porque eles não estão patrocinando o meu canal ainda. Mas assim, agradeço muito a agilidade do nosso gerente, etc. Mas eu fiquei com o dobro do valor de mensalidade do imóvel. Sim. O dobro, tá? Então foi aquela questão de tipo, aquele alívio, porque era um imóvel dos sonhos, da gente ir para dentro, etc., mas que obviamente saiu do nosso planejamento financeiro. Sim. E aí o Weber me falou, cara, é o seguinte, agora nós vamos buscar uma outra empresa de consórcio confiável, tá? Ele me indica. Também, se eu receber meu jabá, eu divulgo vocês também, tá? No melhor momento. Mas fiz uma negociação com eles e... Estou esperando a liberação porque você utiliza da contemplação para quitar o financiamento. Isso mesmo. E aí uma estratégia boa. E aí você diminui o valor de parcela. Sim, você diminui ou até elimina a parcela, dependendo da contemplação ali. Então, é isso que eu falo para você, né? A gente precisa entender o cliente, Sim. o que o cliente está buscando, o que o cliente pode pagar, qual o valor que o cliente consegue, qual o perfil do imóvel, porque daí a gente sabe direcionar o cliente, né, para melhor posição, que foi o seu caso, né? Você Exatamente. acabou dando esse exemplo. Realmente acaba saindo ali do escopo, né, financeiro um valor, né, que é agregado, Sim, né? sem dúvida. Mas existem umas manobras lícitas dentro do processo que você consegue, com capital, você consegue ali diminuir ou até eliminar aquela parcela ali que de repente está te assombrando, né? Sim. Então acho que é bem bacana. Pessoal, e dicas, tá? Eu falo bastante coisa que não está no roteiro, obviamente, para privilegiar o artista aqui. Né? Não, porque assim, eu, por exemplo, em São Paulo, a gente já chegou num cenário lá que, infelizmente, eu falo com bastante tristeza, a gente já não podia morar mais em casa. Porque risco de assalto, os caras entram junto, etc. Né? E aí, eu já vinha com aquela cabeça de São Paulo para o interior, na região do Vale do Paraíba. Falei, preciso de um apartamento. Quando me deparei na consultoria dele, com o valor de um apartamento pequeno em São Paulo, eu comprei uma baita de uma casa dentro de um loteamento, com segurança. Isso mesmo. Cara, e eu não tinha essa percepção. Eu confesso, comprei de uma forma bem receosa. Mas você me tranquilizou, mostrou as ações, etc. E hoje acho que foi a melhor aquisição que eu fiz. Muitas pessoas, Marcos, aqui que nos assistem, têm essa percepção. Às vezes quer comprar um imóvel
um apartamento, por exemplo, e não sabe que com aquele valor que ela tem para comprar um apartamento, ela consegue comprar uma casa boa, Exatamente. uma casa ampla, né? Assim, eu particularmente eu morei minha vida toda em casa, na minha adolescência, minha infância, aqui em São José dos Campos, há 11 anos atrás, que eu vim morar em apartamento. Legal. Então, assim, eu tive também essa mesma experiência. E eu busquei uma casa, mas acabei não tendo assessoria adequada. Mas, enfim, esse caso que você citou, seu, é bem particular, porque muitos clientes que nos assistem, como eu comentei, têm uma condição de comprar uma casa, às vezes, né, não é aquela casa, né, dos sonhos, mas é uma casa que você, de repente, consegue fazer algum tipo de melhoria, enfim, consegue adaptar a sua necessidade, com até um valor menor do que você comprando um apartamento em uma localização assim bem estratégica. Por exemplo, hoje em São José dos Campos, quando a gente está de fora, né, por exemplo, você veio da capital, qual foi o primeiro bairro que indicaram para você ir? Nossa, cara, foi Urbanova. Então, justamente. Urbanova e depois vai no Aquários. É isso mesmo. Eu quase entrei em depressão. Então, eu também fui indicado da mesma forma para você. Não que sejam bairros ruins, não tá? São bairros ótimos, são locais maravilhosos em São José, mas assim, quem vem de fora é indicado para esses bairros. Exato. Foi o que você foi indicado, foi o que eu vim indicado há 12 anos atrás, quase. Sim. Então, o que é que acontece nesses bairros? A população, ela cresce, a escassez de terra, a escassez de área. Então, todos os empreendimentos que ressaem naquela área ali, o valor é elevado, o valor do metro quadrado é um pouco acima e é realmente um metro quadrado um pouco diferenciado de outras regiões. Então, para você que quer viver dentro da cidade, você vai estar vivendo ali, enfim, né? Mas se você quiser, eu digo, não quero viver, porque São José tudo é próximo, né? Exato, tudo. São José hoje aqui, a gente 10, 15 minutos de tudo, 10 minutos, tudo é próximo. Você quer morar bem, morar numa qualidade de vida, ter uma qualidade de vida boa, você afasta um pouquinho dessas regiões bastante procuradas, né? E vai para um outro bairro vizinho, um outro bairro, sei lá, 2 bairros antes, e você encontra um imóvel. Foi o seu caso, né, Marcos? Exatamente. Foi a isso. gente fez uma assessoria com você queria ir para esses bairros, eu digo, Marcos, nesse bairro a gente pode ir, mas encontra esse valor. Aí você falou o quê? Não, poxa, eu quero investir até X. Tem uma coisa que é muito legal de dizer, que é o seguinte, existem algumas perguntas que eu acho que tem muita hipocrisia, né? Então, por exemplo, eu sempre participei de algumas entrevistas de emprego, o cara falou assim, quanto você quer ganhar? Pô, eu quero ganhar 3 milhões. Né? Qual que é o imóvel dos sonhos? O imóvel dos sonhos é o imóvel dos sonhos. Então, não necessariamente eu tenho a possibilidade de alcançar. Sim. E é aí que entra a questão da venda consultiva, no seu caso. Sim. E a gente pode ilustrar muito, inclusive, de novo com o meu caso, pelo seguinte. Eu morava na Zona Leste de São Paulo. Primeiro, eu saio do ABC, vou para Tatuapé, depois eu vou para Moca, mas estamos na Zona Leste. Sim. Né? Que é um bairro, são bairros tradicionais, interessantíssimos de São Paulo, né? Próximo do centro de passagem, bem localizado. Mas quando você vai para o extremo Zona Leste, Guaianazes, Itaquera, etc., você sabe que o índice de violência, etc., é muito maior. Quando eu fiz alguns tours com você, porque a gente tem que fazer para ver alguns imóveis, eu lembro que nós fomos visitar alguns e outros bairros, etc., você falou, cara, tem uma lá, uma casa muito boa, etc., mas fica na Zona Leste. Esse mas, na minha cabeça, já ficou assim, cara, Zona Leste é que nem Zona Leste de São Paulo. Ixi, eu tô lascado, aí não vou, cara, porque já me falaram de Urbanova, já me falaram de Aquários. Nossa, eu me venderam de uma tal forma. De repente fala que eu tenho que ir para a Zona Leste, eu vou ficar na minha Zona Leste lá, cara. Não vou trocar assim 6 por meia dúzia. E aqui me vi numa região maravilhosa, muito bem coberta por shoppings, por lojas, por proximidade que inclusive do centro. Agora tá tendo vários empreendimentos na região, lançando e valorizando o imóvel. Exatamente. Né? Então... Eu acho até que você queria comprar minha casa aí, porque a casa subiu muito daquele bairro lá. Por quê? Ó, tem açaí lá do lado, vai fazer shopping, tem atacadão, tem escola, tem igreja, tem tudo, cara. A linha verde ali, né? Próximo ali. Linha verde, próximo também. Sim. Maravilhoso. Então assim, cara, se você quiser vir para o interior, vou fazer... igual Manga, tá? Esquece Sorocaba e vem para São José, que é sucesso, tá? Ô, Marcos, só para complementar aqui um pouco, né, para vocês que nos assistem, gente, é bem interessante deixar claro o seguinte: se você está buscando um imóvel de oportunidade e você realmente quer um imóvel, você vai ter que ter uma pessoa qualificada para poder te orientar, te dar toda a parte de assessoria. E o corretor, mais especificadamente, é a pessoa correta. O corretor é a pessoa correta para poder te passar. Corretor é correto. Corretor correto. E eu estou aqui como corretor, gestor imobiliário, para poder te auxiliar.
Perfeito. Cara, vamos encaminhando aí para o final. Vai ter mais uma perguntinha antes das suas devidas apresentações. Sim. Então eu gostaria aí de uma forma resumida, né? Obviamente, que você dissesse aí para quem está assistindo quais são as perspectivas, então, para o mercado imobiliário de 2026, de uma forma geral. A gente sabe que é ano de Copa do Mundo, é ano de eleição, enfim, parece que o ano está mais curto, né, cara? A gente está indo para maio daqui a pouco, né? Absurdo, cara. Já estou recebendo panfletinhos de festa junina fora de área, de época. Então, assim, fala para a gente quais são as perspectivas do mercado imobiliário como um todo, ou como Vale do Paraíba, da forma que você achar mais conveniente. O mercado imobiliário, hoje a gente entende que ele está sofrendo, está tendo bastante crescimento, né? Crescimento de quê? Na procura de imóveis de oportunidade, né? Que são os imóveis que geralmente que nós trabalhamos. Mas diante do cenário, isso não só eu que falo, mas se vocês pegarem os economistas renomados aqui do Brasil, eles entendem o seguinte: a taxa de juros hoje do mercado, a Selic, né, que hoje está em 14,75, né? Legal. Então, hoje a taxa de juros ela está tendo uma pequena queda, né? A gente já chegou aí a históricos 2%, 2,5% em 2020 e 2021, né, a taxa de juros da Selic, mas era algo que a gente estava passando por um processo de pandemia. Mas hoje a taxa de juros ela tende a cair até o final do ano, né, a perspectiva da taxa Selic ser na faixa de 12%, 12,5%. Legal. E o que isso significa na prática? Na prática significa que o mercado imobiliário vai abrir as portas do processo de financiamento, do processo de aquisição de imóvel para a pessoa que está buscando imóvel financiado. Por quê? Porque o governo entende que quanto mais pessoas comprando imóvel, mais a economia gira. Né? Então vai ter abertura de crédito para essas pessoas. Inclusive, a gente já está, inclusive até saltei nas minhas redes sociais, coloquei nas redes sociais por esses dias, que a Caixa Econômica, né, através do programa Minha Casa Minha Vida, ela ampliou a faixa de renda, né, para a faixa de renda e a faixa dos imóveis 3 e 4, né, desse programa. Né? Ou seja, ela já está vendo que o mercado lá na frente vai ser um mercado comprador, como hoje está, mas durante o decorrer do ano de 2026 será também. E o que é que isso reflete para quem está comprando? Quem, de repente, não conseguir comprar um imóvel agora e comprar lá na frente, vai encontrar o preço do imóvel mais elevado do que hoje. Por quê? Porque vai haver uma abertura de crédito, de financiamento, e as pessoas que não conseguiam comprar vão estar comprando. Legal. Entende? Então, aquela pessoa que não comprou vai comprar, e é aquela coisa que a gente falou, né? É a lei da oferta e da procura. Agora caiu no colo. Quanto mais pessoas procurando, mais o valor vai se elevando. Por quê? Porque o financiamento realmente vai dar um boom aí. Se você não quiser, tem quem queira. Então, eu vejo o mercado imobiliário nesse perfil aí, daqui para até o final, a reta do final desse ano. A gente já está em abril, né? Caminhando para meados do ano, junho, julho, Copa do Mundo, enfim. Sim. Então, acredito que vai ser dessa forma mesmo. Legal. Pessoal, então, perfeito, tá aí, né? Foi um bate-papo para lá de especial. As considerações finais foram muito importantes do Weber, pensando exatamente nessa questão, nessa preocupação de que vai ser o mercado imobiliário. Então, você já sabe, se você precisar de imóvel residencial, principalmente alto padrão, você precisar de imóvel comercial, corporativo, expansão de negócio, afinal a gente tem visto também, cito inclusive... agora tem o Mercado Livre, a Amazon que vai estar vindo para Jacareí. Isso, Jacareí, Mercado Livre. Jacareí tem a Heineken, enfim. Você tem uma série de grandes empresas aqui em São José dos Campos. Cito Johnson, cito GM, enfim, tem uma série. Embraer, né? São José é aquilo que a gente comentou, é um polo tecnológico e industrial. Né? Então, muitas pessoas estão vindo para São José justamente para trabalhar, para morar. Exatamente. E consecutivamente, né, é um diferencial. São José ele acaba sendo um diferencial das outras cidades. Então você consegue ainda encontrar um imóvel de oportunidade, mesmo com essa condição de procura alta, né, para moradia. Então, e vou fazer um testemunho, hein, pessoal. Seguinte, ó. A gente tem um eixo aqui que foi o principal argumento, né, além da possibilidade de compra, que foi exatamente a narrativa de que estávamos a 1 hora de tudo.
E de fato sim. Porque aqui eu vou para Caraguá, gasto 50 minutos, vou para Campos do Jordão, gasto 1 hora, vou para Mogi das Cruzes, gasto 50 minutos, vou para São Paulo, gasto 1h10. Cara, você está no centro para você ir para qualquer lugar. Você pode ir para a praia, você pode ir para o mato, você pode ir para o campo, pode ir para a cidade. A 1 hora. A 1 hora, cara. Esse aqui é impagável, tá? Então, Weber, pessoal que vai ter agora mais perguntas, que quer seguir você nas redes sociais, que a nossa audiência, ela é uma audiência bastante respeitada, né? Que, interessada, enfim, que queira tirar dúvidas com você, entrar em contato, quem sabe fazer algumas simulações de financiamento. Sim. Você puder dizer ali para a câmera quais são suas redes sociais, como a pessoa te encontra, WhatsApp, Facebook, Instagram, fica à vontade. Tá. Você que está buscando um imóvel de oportunidade aqui em São José dos Campos para compra, você pode acessar aí minhas redes sociais, www.webersantos.com.br. Você vai ver lá minhas redes sociais, né, Instagram, Facebook, e pode mandar uma mensagem direto para mim que eu vou te responder com todo carinho aí e te dando toda a orientação para que você possa esclarecer, né, suas dúvidas e fazer o melhor negócio dentro da perspectiva aí que você está buscando. Então é isso, pessoal. Devidamente registrado, segue lá o webersantos.com.br. Weber Santos, corretor, né? Corretor, isso. Corretor SJC. SJC. No Instagram. Dá um Google lá que você vai me encontrar lá. Weber Santos, corretor lá que você... Aproveita, tem muito material bom desse cara, bastante participação em grupos de network, enfim, o cara é super bem relacionado, tá? Você vai estar em boas mãos assim como eu estive. Então, fique aí no Formigando Podcast, que eu vou trazer novidades de bastidores para você e já semana que vem, 11º episódio para lá de Imperdível, mas esse é surpresa, não vou nem falar muito para criar expectativa. Obrigado, Weber, mais uma vez. Obrigado, Marcos. Obrigado a vocês pela audiência. Tamo junto, pessoal. Formigando Podcast.